Oi, hoje eu vou falar sobre uma coisa que pra mim foi muito difícil mudar e que, nossa, e quando eu consegui entender isso, que demorou bastante, mudou muita coisa na minha vida, que é cumprir horários. Se sempre eu sofri com isso. Se falasse que tinha um almoço entre amigos, se falasse que tinha que entrar no meu trabalho às 8 horas da manhã, eu sempre, no trabalho só demorava, né, atrasava 15 a 30 minutos. Mas em encontros era incrível, que aí eu já estava mais relaxado, que eram amigos mesmo, chegava uma hora e meia, 2 horas de atraso. Todo mundo já me conhecia por isso, que eu sempre, fala pra Raquel que ela tem que chegar meio-dia, porque todo mundo vai começar a chegar 1 hora da tarde, então já tinha que me avisar porque eu ia chegar às 2. E era sempre assim, e já virava até graça, engraçado que todo mundo. Eu falava, é só assim, né, gente? Mas eu levava tudo na brincadeira, porque eu, por tantos motivos, eu levava tudo, não me levava a sério. Então, até que eu conheci o meu digníssimo marido, né, que obviamente no começo era simplesmente um namorado, que eu falava com ele que, ele falava, vou te buscar meio-dia. Eu estava pronta só 1 hora da tarde, ou 1h30. Quando ele falava meio-dia, tô saindo de casa, aí eu começava a tomar banho. E aí eu começava a procurar roupa, eu não achava e ficava desesperada, e vinha mais ansiedade, eu começava a não entender, não conseguia encontrar mais nada e já se sabe, 1 hora e meia de atraso. Ele ficava às vezes na sala me esperando e eu nunca estava pronta. Aí, quando ele teve um pouco mais de. Ele perguntou, um pouco mais de intimidade, ele perguntou por que você se atrasa tanto? Aí eu tinha milhares de desculpas. Eu não sei, eu começo a me arrumar. E não, você não é possível que você comece a se arrumar 1 hora antes ou 1 hora e meia. Provavelmente você começa a se arrumar perto do horário. E eu sempre mentia e tentava arranjar um monte de desculpas. Até que, né, tanto tempo ele falou, olha, de verdade, não dá, assim, não tem condições. E aí com ele eu comecei a diminuir a questão dos atrasos, mas com os meus amigos era sempre atrasada. E eu tinha até pesadelos sobre isso, porque quando eu queria um encontro ou quando eu tinha um compromisso muito importante, eu sonhava, eu tinha pesadelo que eu ia chegar atrasada e que eu ia chegar e não tinha mais ninguém. Ou trabalho, ou algum encontro muito necessário, ou encontro que eu queria muito, festa, casamento, formatura, eu ia chegar atrasada e tinha acabado a festa já. Eu sempre tive isso, esses pesadelos. Até que meu marido tantas vezes falando com ele, eu comecei a melhorar discretamente, sempre atrasava ainda. E sempre ele conversando isso comigo e eu não entendia porque sempre conseguia chegar atrasado. Então com ele eu melhorei, mas com o resto ainda eu conseguia atrasar. Até que um dia, foi uma vergonha muito grande que eu passei, que a minha chefe, né, eu trabalhava há muitos anos já num lugar e eu comecei a chegar lá também, relaxar muito de chegar em horário sempre atrasada. E eu entrava às 8 horas da manhã, mas eu sempre chegava às 8h30, 8h25, 8h30, 8h35. Aí, como eu era coordenadora, ela mudou os horários dos coordenadores para chegar meia hora depois. E, obviamente, o que aconteceu? Eu deveria chegar às 8h30. Uma vez que eu sempre chegava às 8h30, poderia continuar chegando às 8h30? Não, chegava às 9, 9h05. Até que um dia ela viu meus horários, tinha que escrever vários justificativos, né? Toda vez que a gente atrasava e passava o cartão, né, o crachá em atraso, tinha que ter uma justificativa, né? Aí justificativa. Aí ela tinha que assinar toda vez a justificativa. Eu escrever, passar pelo RH, pelo departamento pessoal e passar para ela. Imagina quanto trabalho. Ai, que horrível hoje ouvindo isso de mim mesma. De verdade, é vergonhoso. E todo mês
todos os dias praticamente, atraso, 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 um monte de folhinhas, 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 folhinhas. Até que uma hora ela chegou e me chamou, falou assim, Raquel, ó, a gente mudou, tá? Não sei o que, o horário já foi postergado e você ainda continua se atrasando e toda vez justificativa, justificativa, mas tem alguma coisa errada? Ou você espera que eu mude agora, eu vou ter que aumentar o seu horário, então vai ser às 9 para você entrar, mas você não vai entrar às 9. Então aquilo me chocou porque me senti muito envergonhada. Humilhada por mim mesma, não por ela, porque ela foi justíssima, mais do que justa. E foi ainda muito paciente, porque eu trabalhei lá 10 anos. Né? Mas aquilo me tocou muito e eu fiquei com muita vergonha. E ainda assim foi difícil entrar na linha. Mas aí eu falei, não quero ouvir mais isso. Nossa, que vergonha, porque ela tinha tantas coisas para se preocupar, ela tinha que se preocupar com uma pessoa que tá chegando atrasada. Qual o motivo? Eu não tinha nenhum motivo. E aí entrou todos os ensinamentos que meu marido falava, mas na prática, ser chamada a atenção, sabe? Ser chamada a atenção pelas suas atividades porque você está errando alguma coisa ou que de repente você tem que melhorar alguma coisa, mas horário, que é uma coisa tão básica, eu fiquei, sabe, mexeu muito comigo. E o meu marido sempre falou assim, que como você consegue atrasar com tudo? Se você não entende que se você atrasa com as coisas, na verdade você não está só prejudicando alguém que está te esperando, mas você está prejudicando a sua própria confiança em você mesmo. Porque se você não confia que você é capaz de cumprir um horário, quiçá ainda o resto. Quem dirá o resto você vai conseguir fazer se você não é capaz, se você não é competente o suficiente para chegar no horário? Você acha que eu vou confiar em você em outras coisas? Será que os seus colegas de trabalho vão confiar em você? Ou se você tiver um objetivo maior ainda, alguém vai confiar em você se você não consegue cumprir com seus horários? Pior ainda, se as pessoas não confiam em você, imagina você. Você confia menos ainda, porque você está fazendo coisas que, na verdade, está refletindo nos outros, mas primeiramente em você. Você está sendo prejudicado por você mesma. Isso não entrava até que eu ouvi isso da minha chefe e eu entendi o que ele estava falando. Mas até então, eu não conseguia me colocar na prática. E quando eu passei essa vergonha, eu falei, nossa, eu preciso mudar, não é possível. Gente, que vergonha. E aí eu comecei a ser mais chata. E aí eu comecei a seguir horário, sim. Eu comecei a melhorar isso, porque realmente, se eu olhasse para trás, se eu olho para trás, é muito vergonhoso. Com os meus amigos, a mesma coisa. Ninguém podia contar comigo, por exemplo, se eu falasse que eu ia buscar alguém em casa para ir para algum lugar, nossa, coitada da pessoa, tinha tantas vezes que eu esqueci. Quando eu vim para a Itália, em 2017, que eu já tinha mudado essa questão dos horários, foi imprescindível, porque quando você chega num país onde ninguém te conhece, onde o seu currículo não vale nada, no que você se formou, se você fez pós-graduação, se você fez, não importa. Se você foi coordenador, não importa, nada. Você vai começar do zero. Ninguém te conhece, o seu currículo do passado é como se você nascesse de novo. Então vai depender simplesmente da credibilidade que você vai construir no dia a dia. E o horário é uma coisa imprescindível. E aí, aqui, por exemplo, os horários são... Se o horário deveria ser de entrada às 8 horas da manhã, você chega 10 minutos antes. Não é 5 minutos, não é 8 horas da manhã. É 10 minutos antes, no mínimo, para você se arrumar, tomar um café, ou se você tiver que trocar de roupa para começar, não importa. Se você não tiver que fazer nada também, 10 minutos antes, porque o trânsito pode demorar, 10 minutos antes você tem que estar no seu trabalho. E isso eu comecei a seguir e realmente é assim que funciona. E hoje em dia eu mudei totalmente, que na verdade eu já tinha mudado no Brasil, e aí eu comecei a
perceber o quanto era importante, porque ele sabendo, eu ouvi de um dos meus chefes, isso é muito, nossa, foi muito feio, feio para a nossa cultura, né, brasileira. Ele falou assim, nossa, você chega no horário? Caramba, você chega antes do horário? Que ótimo! Eu trabalhei no Brasil, né? Eu tinha uma rede de hotéis no Brasil e lá já sabia que todo mundo chegava atrasado, sempre chegava atrasado. Não, mas eu não faço isso. Isso foi um diferencial enorme, porque a confiança começou ali, que eu não atrasava mais, eu não me admitia mais esse tipo de atitude minha. E se eu atrasasse, provavelmente eu não duraria. Ele confiou e até hoje ele confia em mim. Onde eu encontro, ele sempre fala bem de mim. Por quê? Não só pelo horário, mas pela confiança que eu tinha em mim mesma. A confiança que eu comecei a criar em mim mesma, que eu conseguia cumprir os horários. Então a gente às vezes só consegue ver o efeito das coisas quando a gente passa algumas coisas e quando tudo que a gente acha que é importante para os outros não é. E no meu caso, mudar de país, ninguém queria saber o que eu sabia fazer no Brasil. Se eu era assistente social, se eu fiz pós-graduação. E hoje eu nem me interesso por isso, eu não uso o serviço social aqui, não tem nada a ver mais comigo. E o que importa é como eu sou de verdade, como eu me trato, quanto eu confio em mim e quanto eu faço as pessoas confiarem em mim. E isso faz toda a diferença, porque as oportunidades vêm e não só, você cria um laço, um elo de confiança com você mesma. Onde você vai, você tá com o nariz, sabe? Você tá com a cabeça erguida, você não tem que se esconder. Antes eu ficava assim, ai meu Deus, eu fiz errado ali, ai eu tenho vergonha disso aqui. Não, agora eu falo, nossa, que ótimo, não tenho ninguém que possa dizer nada de mim, que eu fiz alguma coisa que eu atrasava, ou que eu comecei a confiar em mim mesma, eu comecei a mudar tudo, e começa em pequenas coisas. A gente às vezes pensa assim, para ter uma mudança tem que ser uma mudança extremamente grande. Não, começa nas pequenas coisas. E para mim começou no meu horário, em cumprir horário e confiar em mim mesma. E eu agradeço isso completamente ao meu marido, em primeiro lugar, que teve paciência de me suportar todo esse tempo, de me entender e ter paciência de explicar todas as vezes e esperar o meu tempo de amadurecimento. Depois essa minha chefe, que me pôs na vergonha de uma forma muito sensível, não foi uma pessoa que me humilhou, mas eu me senti humilhada por mim mesma, pelas minhas atitudes, e que ela me fez crescer. Então, são duas pessoas e tantas outras experiências, né? Tantas pessoas que eu fiz sofrer por causa de horários, eu não cumprir compromissos. Hoje eu não acredito mais nisso, eu não me permito mais isso. E eu posso dizer que tudo começa de pequenos hábitos, dos pequenos hábitos para você comprovar para você mesmo que você é capaz, para você acreditar em você. E horário é uma coisa que eu não acreditava o quanto era importante. E eu quis registrar esse aprendizado, porque esse canal que eu estou usando, né, no Instagram e YouTube, para mostrar para mim mesma que eu não tenho mais nada a ver com o que eu vivia antes. Para entender também que eu posso melhorar a cada dia. E entender isso me faz crescer e me faz me perdoar de todas as coisas que eu fiz de errado, que eu cometi erros comigo, contra mim mesma e contra outras pessoas muito queridas, mas o crescimento, sentir que eu posso crescer, que eu posso melhorar, que todo dia eu posso aprender uma coisa nova, esses vídeos me reforçam isso. Então é espetacular ter essa possibilidade. E esse vídeo foi, para mim, libertador, porque hoje eu lembrar desses tipos de atitudes minhas
para mim hoje não era eu. E que ótimo, fico muito feliz. E compartilhar com vocês isso. Obrigada, até a próxima.